Olá, galerinha linda do meu coração. Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem. E principalmente que Jesus, que é o nosso amigo maravilhoso, esteja na sua companhia. Que você esteja com ele aí do seu lado, assim como eu tô com ele aqui, juntinho comigo. E aí, prontos para aprender sobre mais uma atitude? Vamos à nossa atitude de hoje? Hoje, ó, nós vamos aprender sobre egoísmo versus generosidade. Então, ó, eu trouxe aqui dois personagens para poder aprender e nos ensinar sobre essas atitudes. Esse casal de crianças é a Janice e o Jairo. A Janice e o Jairo, eles são gêmeos e estudam na mesma turma na escola. E aí, eles estavam voltando da escola para casa e a Janice vinha toda emburrada, resmungando, e o Jonas tentava acalmá-la. E ela estava falando: "Ah, eu não quero ter piquenique na festa da nossa classe. Eu quero ir a um restaurante." E aí o Jonas falou: "Mas a classe votou contra a ideia do almoço no restaurante, Janice. Eles querem o piquenique." "Ah, eu não gosto de piquenique. Toda vez que eu vou no piquenique, as formigas me picam, os pernilongos me picam. Eu volto toda cheia de bolha e a nossa classe é tão grande que eu nem vou ter chance de chegar perto do fogo para assar a minha salsicha. Vai demorar um tempão até eu conseguir comer alguma coisa." "Ah, mas você não vai morrer de fome, né, Janice? Nós vamos dividir a classe, você não viu a professora falando? Todo mundo vai ter um tempo para chegar perto do fogo, para poder cozinhar." E a Janice nem ligou para o que o Jonas estava falando com ela. Ela entrou dentro de casa, batendo pé, emburrada, furiosa. E aí o Jonas falou: "Ai, Janice, como você é egoísta. Por que não pensa de vez em quando nos outros, além de você?" O que Jonas disse era verdade, o que ele estava falando. A Janice, ela estava sendo egoísta. E de que outra maneira, crianças, nós podemos ser egoísta, além de querer fazer a nossa própria vontade? Nós somos egoístas quando a gente não quer repartir nada com os outros, quando a gente não quer também dar nosso tempo para Deus, quando nós não ajudamos os outros. Porque qual é a definição de egoísmo? Ó, egoísmo é esquecer os outros e pensar só em si. Então, você já pensou alguma vez assim, ó: "Ah, eu sou o mais velho aqui de casa, então eu mereço o maior pedaço de carne. Ah, eu não quero que ninguém encoste na minha bicicleta, porque pode quebrar. Não encosta na minha bicicleta. Ah, eu jogo com vocês, mas quem vai escolher o jogo sou eu. Ah, eu não vejo por que eu preciso ajudar aqui em casa. Ah, eu não tô afim." Ou então você fala: "A bola é minha. Então, se a bola é minha, eu que escolho o jogador e vão ter que jogar o jogo que eu quero." Estas são algumas maneiras de você mostrar egoísmo. Mas o egoísmo é errado, porque tudo que a gente tem foi Deus que nos deu. E Ele quer que nós repartamos com os outros aquilo que Ele deu para nós. Porque Jesus, o Filho de Deus, deu a vida dele por nós, não é? Ele ensinou que quando Jesus, ele estava cansado, mas ele não deixava de atender as pessoas. Ele estava com fome e ainda assim ele alimentou uma multidão. Ele estava com sono e mesmo assim deixou de dormir para poder ajudar os seus discípulos. E a Bíblia diz que você deve sempre pensar bem a respeito das pessoas e tratar a cada um como você gosta de ser tratado. Está lá escrito em Lucas 6:32. Jesus fala bem assim, ó: "Tratem os outros da maneira como você gosta de ser tratado." Então, se você gosta de ser bem tratado, você também
deve tratar bem aos outros. Então, antes de nós aprendermos sobre os dois personagens da Bíblia hoje, vamos fazer do Salmo 139 a nossa oração, que nós já oramos ele na nossa primeira lição, que foi a lição de ira versus autocontrole. Então tá aqui, ó, o Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então Deus, ele sonda os nossos corações. É ele quem vai nos ajudar a não sermos egoístas. Então vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver o que o nosso personagem de hoje vai nos ensinar. A história de hoje, criança, sobre esse personagem, está no capítulo 26 de Mateus, no versículo 20, a partir do versículo 20. Olha, esse personagem, quem é este homem que está aqui, ó? Esse personagem, ó, ele foi escolhido para ser um dos 12 discípulos de Jesus. Era ele quem cuidava do dinheiro dos discípulos e ele não foi fiel. E cada vez que seu nome é mencionado na Bíblia, Deus também diz que ele traiu ou ajudou os inimigos de Jesus. Ele foi um traidor. Sabe quem é esse personagem, crianças? Judas. Isso mesmo. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó, no capítulo 26 de Mateus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar e eu vô-lo entregarei. Judas queria ter dinheiro, crianças. E olha só, ele estava disposto a entregar Jesus aos inimigos, os inimigos de Jesus, para obter dinheiro. Isso não é atitude egoísta? Você pensar só em si, não pensar em os outros? E olha só, justo em Jesus, o Filho de Deus que ele queria trair. Ele parecia nem se preocupar com o que aconteceria com Jesus. E a Bíblia diz, ó, no versículo 15, e pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Olha só, crianças, naquela época, 30 moedas de prata era o que eles pagavam por um escravo. Ele vendeu Jesus pelo preço de um escravo. Agora pense em Judas, escolhido por Jesus para cuidar do dinheiro que Jesus e os seus discípulos precisavam enquanto viajava de um lugar para o outro, mas Judas queria mais para si mesmo, egoísta. Talvez ele seguisse Jesus esperando ter o quê? Lucro, não é? Judas estava esperando que Jesus se tornasse rei imediatamente. Porque ele pensava, Jesus tornando rei, eu como tesoureiro, então eu vou ficar com muito dinheiro, eu vou ficar rico rapidinho. Mas tudo foi diferente, porque Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Eu não sou desse mundo. O meu reino é o reino do meu Pai, é o reino dos céus. E às vezes, crianças, nós somos tão egoístas quanto os Judas. Pensamos que, como filhos de Deus, nós podemos pedir qualquer coisa que Ele nos dará. Porém, a Bíblia diz que nós não recebemos porque a gente pede mal. Lá em Tiago 4:3 fala, ó, pedis e não recebeis porque pedis maus. Porque quando você espera que Deus faça alguma coisa por você e Ele não faz, talvez você se sinta abandonado por Ele. E foi assim que Judas se sentiu. E Jesus sabia, desde o princípio, exatamente o que Judas faria. E Jesus disse várias vezes aos seus discípulos que ele ia vir para morrer.
Então, ele sabia da atitude de Judas. E às vezes, crianças, nós oramos e Deus não nos responde porque nós fazemos oração com segunda intenção. Ai, Jesus, você pode orar, ai, Senhor, me dá um videogame. Ai, abençoa, multiplica o salário do papai para que no final do ano ele me dê um videogame de presente. Mas você pede esse videogame, você não pede pensando bem assim, ai, eu vou convidar meu amiguinho para vir jogar comigo. Ai, eu com videogame agora, eu posso, quando a mamãe estiver fazendo janta, fazendo as coisas, eu posso pegar meu irmãozinho e nós dois jogar junto e para a mamãe poder fazer o serviço dela sossegada, tranquila. Você fala, não, eu quero videogame para mim, vou entrar no meu quarto que ninguém me enche as paciência. Não é assim? E aí você não ganha, aí você acha que Deus é ruim, mas não é. É porque na sua oração você está sendo egoísta. Mas o contrário do egoísmo, crianças, é o quê? É a generosidade. E Jesus disse, ó, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Está lá no livro de João, no capítulo 10, o versículo 11. E Jesus é o bom pastor e nós somos as ovelhinhas dele. Ele voluntariamente deu a vida dele por nós. Nós, como ovelha, queremos o nosso próprio caminho. A gente quer ser aquela ovelhinha rebelde, né? Que ele deixou 100 ovelhas lá no aprisco, no redil, e foi atrás da ovelhinha rebelde. Nós queremos, somos egoístas e queremos fazer a nossa própria vontade. Mas Jesus, ele é generoso. E a Bíblia diz lá, aqui no capítulo Mateus 16 e 21, está escrito bem assim, ó, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E eles contou-lhes muitas e muitas vezes o que aconteceria. Então Jesus não ficou surpreso quando Judas ajudou os soldados inimigos a capturá-lo. Ele era Deus, Deus Filho. E ele poderia fazer com que aqueles soldados, poder pedir lá para Deus, o Pai, enviar anjos para fazer com que aqueles soldados não o prendessem. Mas Jesus não os parou. Aí, ó, olha só como ele continua a história do bom pastor, que está aqui em João, no capítulo 10. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Então, Jesus voluntariamente deu a sua vida. Ele é amoroso e ele é generoso. Então, o contrário do egoísmo é o quê? É a generosidade. O que é generosidade? Generosidade é estar disposto e feliz em repartir o que você tem com os outros. Então, Deus quer que você, criança, generosamente dê o seu tempo, dê seus talentos, dê seu dinheiro, se você tiver, para servir os outros no seu lugar. E a Bíblia diz, que é o nosso versículo que nós vamos ver hoje, está lá em 2 Coríntios 9:7, que fala bem assim, ó, Deus ama ao que dá com alegria. Então, ele ama quem é generoso. Olha só, 2 Coríntios, está escrito, ó, Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7b. Então, ele ama quando você se entrega para dar aquilo que você tem para os outros. Então, vamos lá ver qual que é a atitude certa. Eu vou falar aqui para vocês 3 coisas que você pode fazer para desenvolver a atitude certa. Primeira coisa, entregue-se a Deus, entrega a sua vida para Ele. Os seguidores de Jesus, os discípulos, ó, eles
deram para a Deus a sua vida, o seu tempo. Ele falou bem assim para o seu discípulo: venha. Falou para Tiago, Pedro, Tiago e João: venha, deixa de ser pescadores de peixe, vem ser pescador de homens. Jesus chamou, eles vieram. Mateus estava lá coletando impostos, Jesus chamou e ele veio. Então, eles entregaram a sua vida para o ministério de Jesus. Eles confiaram em Jesus. E Jesus, ele se entregou por nós, ele deu a vida dele para nós. Então, você também deve entregar a sua vida para ele, aceitando dentro do seu coração. Segunda coisa que você pode dar para Deus, o seu dinheiro. Se você congrega em alguma igreja, você pode estar fazendo o quê? Estar ofertando lá, o que a gente fala que é o dízimo. Dízimo é a 10ª parte de tudo que você ganha. Às vezes, eu tô falando para criança, mas às vezes para algum adulto também. Às vezes você como criança, você ajuda o papai, ajuda a mamãe e eles te dão um dinheirinho, te dão uma mesada. Digamos que te dá R$ 50 de mesada todo mês. Você vai lá, tira R$ 5 e dá lá na igreja como dízimo. Porque com esse dinheiro, o que a igreja faz? A igreja vai lá, compra a cesta básica para as famílias que necessitam, ajuda as famílias dos missionários que estão em outros países, ou lá no Nordeste, lá na Amazônia, precisando. Com esse dinheiro, compra um remédio para uma pessoa que não tem condição de comprar, prepara às vezes comidas, assim, marmitas para dar para moradores de ruas. Existem várias obras de assistência social nas igrejas que essa obra é mantida com o dinheiro das ofertas e dos dízimos. Então, quando você dá, Deus também, ele retribui, que ele vê que você tem prazer em ajudar. Você como criança, às vezes, não tem como estar fazendo esse tipo de obra assistencial, mas você doando o seu dinheiro, você vai estar ajudando de outra maneira, tá bom? E você pode ajudar também como? Orando. Então, terceira atitude que você pode ter: dê o seu tempo e talentos para Deus. Deus quer mais do que o seu dinheiro. Você pode estar dando seu dinheiro, mas ele quer mais do que isso. O que Jesus deu enquanto esteve aqui na terra? Ele deu seu tempo, a sua energia para ajudar as pessoas que tinham necessidades. E como você pode dar o seu tempo e o seu talento para honrar a Deus? Então, vou dar aqui algumas ideias para você. Você pode mandar uma mensagem para uma pessoa que está doente, para um amiguinho que está doente. Você pode trabalhar de graça para um vizinho. Às vezes a vizinha trabalha e tem uma criança, você tem lá 10, 11 anos, e a vizinha tem um filho de 7 anos. Você pode falar: então deixa ele aqui comigo para a senhora ir no supermercado, ou ir ali no posto levar o outro irmãozinho. Eu fico com ele, eu brinco com ele, eu cuido dele. Ser amável com alguém que os outros não gostam. Às vezes tem aquele amiguinho na escola que todo mundo pratica bullying com ele. Você, em vez de praticar bullying, fala: vem cá, amiguinho, vem cá que eu vou ser seu amigo. Senta perto dele no recreio. Às vezes, né, tem criança que ele muda de uma cidade para outra, daí muda de escola, chega novo na escola, tá desenturmado, não conhece ninguém. Você vai lá e fala: oi, olha, meu nome é tal, você quer ser meu amigo? Senta aqui, faz amizade com ele. Juntar papel que tá jogado no chão lá na sala de aula, você viu na rua um monte de papel, a juntar. Fazer alguma coisa que está precisando ser feita em casa, varrer o chão, tirar o cocô do cachorro, dar comida lá pro gato, lavar uma louça, esticar sua cama. Tudo isso é atitude de quem é generoso. Ajudar a tocar, às vezes, um instrumento musical, aprender a tocar um instrumento musical para você fazer parte de uma banda, assim, lá na igreja ou no bairro onde você mora. Convidar seus amiguinhos para participar de alguma festa na sua igreja ou para sua própria festa de aniversário, alguma atividade diferente que você vai fazer. Então, o que é generosidade? É fazer coisas boas mesmo para aquelas pessoas que nunca vão retribuir também. Às vezes, tem um amiguinho lá na rua, na escola, detestável, que tem pessoas que é do caráter, é da índole dela, ela ser indigesta, se aquela pessoa assim
que ele nunca quer fazer o bem, ele só quer é o desmanche prazer, é o estraga brincadeira. Mas se você começar a demonstrar para ele generosidade, 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 o Espírito Santo vai tocar no coração dele e falar: nossa, puxa, eu apronto tanto com aquele menino, com aquela menina, e ele tá sempre de bom humor, sempre me tratando bem. O que é que ele tem de diferente? Daí ele vai vir te perguntar, você vai falar: eu sou diferente porque Jesus mora no meu coração. Você quer conhecer Jesus também? Você quer ser diferente como eu? Porque é ele quem me ajuda a ser generoso com você. E algumas vezes, para seguir Jesus, você tem que realmente desistir de fazer o que você quer. Às vezes, a mãe mandou você lavar louça, mas você queria ir jogar bola. Às vezes, a professora deu uma atividade para você fazer lá, um trabalho, mas você queria andar de bicicleta. Às vezes, você queria ir para o shopping para poder assistir um filme ou comer um lanche, mas daí o papai falou: não, hoje nós não vamos para o shopping, nós vamos visitar a vovó que está doente. Ou então, você fazer algo que você não queria fazer, mas você faz porque você já tem Jesus no coração e você é generoso. Quando você pensa em egoísmo, toda vez que você pensar em ser egoísta, pensar só em você mesmo, o que você quer, mas eu quero, não quero nem saber, que se dane, se vira, você lembra de Judas, fala: opa, Judas foi egoísta, você não vai querer ser como ele, né? Querer trair Jesus, querer trair seus princípios de generosidade. E quando você pensar assim: essa atitude que eu tô tomando, será que Jesus ia se agradar? Será que essa atitude minha ia agradar a Jesus? Toda vez que você praticar generosidade, você fala: mas Jesus foi generoso. Jesus, ele deu a vida dele por mim. Então, a Janice, depois que o Jonas falou bem assim: você tem que deixar de ser egoísta, Janice. Aí aquilo, sabe, doeu dentro dela. Ela ficou lá remoendo. Eu egoísta? E aí, ela viu que ela estava mesmo sendo egoísta, aí ela acabou concordando em ir lá para o passeio, fazer o piquenique. Ela viu que ela conseguiu assar a salsicha dela, e ela até acabou, no final, compartilhando, dividindo a salsicha dela com o Jonas. Então, vamos agora para o nosso pare, tá bom? E vamos ver. Primeiro, vamos pensar. Quando é que eu sou egoísta? Qual é o momento? Qual é a atitude? A situação, a pessoa que faz com que eu seja egoísta? Aí, eu vou ficar atento, vou me atentar, porque Deus falou, o versículo que nós vimos: Deus ama a quem dá com alegria. Então, se eu estou sendo egoísta e eu preciso dar o meu tempo, ser generoso, então eu tenho que pensar o que a Bíblia diz. E aí, eu tenho que o quê? Resolva, peça a Deus para que Ele te ajude a deixar de ser egoísta e a compartilhar seu tempo, seu talento, seu dinheiro, se você tiver, com os outros. E por último, expresse, agradeça a Deus porque Ele é generoso com você, porque Ele deu o seu único filho Jesus para morrer na cruz, para os seus pecados e para a sua salvação. Então vamos lá ver o nosso versículo de novo? Olha só a mãozona da professora, Então tá lá o presente, Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7, a parte B do versículo. E olha só a nossa musiquinha. Vamos cantar a nossa música aqui, que é o pare, Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe
o que Cristo fez por mim. Então, se ele já me deu a vida, me deu a salvação, me deu o perdão, eu tenho que o quê? Ser generoso com os outros. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, sobre a atitude que nós aprendemos hoje, que você seja generoso, deixe de ser egoísta e, deixando de ser egoísta, se inscreva no nosso canal, comenta, curte e compartilha. Um beijo e até a nossa próxima história.